Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e o vídeo de hoje é sobre o respeito na bronca. Eu pensei em fazer esse vídeo, gente, mais como um alerta, porque muitas famílias têm escrito para mim e pedido essa ajuda, porque elas vêm, sim, usando da consequência, da escolha, do ou, da conversa, de todo esse processo que a gente vem trabalhando aqui, mas em alguns momentos as coisas voltam a ficar ruins. E aí eu pensei, como é que essa história tem desandado? O que está acontecendo? Em alguns momentos as crianças podem fazer uma grande birra, em algum momento aquilo tudo pode desandar. Sim, pode acontecer, até porque as crianças estão aprendendo. Quando as crianças passam do ponto, gente, seja numa birra muito gigante, seja quando elas faltam respeito com a gente numa fala, você é chata, eu não gosto de você, sai daqui, qualquer tipo de coisa que a gente considere muito absurdo, é muito importante, aliás é crucial, aliás é a única maneira que a gente corrige as crianças com respeito. A gente pode sim ter muita firmeza, mas é importante que a gente continue aplicando a consequência, por exemplo, dando escolhas para a criança, por exemplo, com mais firmeza, com a voz mais forte, mas que a gente não falte respeito, ou seja, que a gente não busque o que funcionava lá com a gente quando era criança, que a gente não bata, que a gente não ponha de castigo, que a gente não grite, que a gente não puxe pelo braço, que a gente não leve a criança, que a gente não bote ela no castigo lá enfiada no quarto e assim por diante. Por quê? Porque a criança que vem vindo numa opção melhor de educação, fazendo escolhas, tendo consequências claras das atitudes, conversa com os pais, tendo a noção clara de que ela faz uma coisa e a consequência acontece, quando ela tem uma resposta dessa da nossa parte, num chilique que ela fez, numa coisa muito fora da curva que essa criança fez, e a gente responde dessa maneira, com uma bronca, com falta de respeito, ou seja, a gente vem com tapa, castigo, grito, pegar pelo braço, com toda aquela história, porque a gente pensa que tem o direito de fazer isso por conta daquele absurdo que a criança fez, nós adultos rompemos esse ciclo positivo que vem sendo construído. E quando a gente rompe esse ciclo positivo, a criança entra imediatamente na postura de embate que ela tinha anteriormente, quando todas essas ferramentas do embate eram usadas. O vídeo do embate fala bastante dessas ferramentas. Quando a criança entra novamente no embate, o que acontece é que esse comportamento que teve a nossa bronca com falta de respeito começa a se repetir. Então essa criança começa a usar de novo de enfrentamento, começa de novo a usar do grito, começa de novo a usar as frases eu não gosto de você, toda aquela história que ela pode ter usado ou poucas vezes ou duas vezes, ela começa a insistir nesse embate e nós pais, como a gente descontrolou uma vez, a gente começa a descontrolar de novo. E aí a gente saiu desse ciclo de construção educativo e positivo e amoroso e respeitoso para voltar para um ciclo destrutivo da relação que gera distância e que sim é desrespeitoso. Dessa forma, não há como a gente construir proximidade. E desta forma negativa, as crianças vão sim para um embate que vai ficar cada vez pior. Então é muito importante que a gente saiba que por mais absurda que seja a atitude da criança, por mais absurda que seja aquela fala, por mais forte que aquilo seja, por mais que suba aquele desconforto, aquela irritação, o adulto vai se acalmar, o adulto vai respirar, vai contar até 10 e a hora que ele estiver pronto para uma postura coerente, que aplique sim uma constância de tudo que ele vem construindo, esse adulto vai sim ali aplicar a consequência daquela atitude, numa voz firme, que pode ser grossa, falando agora chega, você falou assim comigo, a mamãe não gosta, pode ser brava, pode ser firme, mas tem respeito. Ou seja, essa criança não vai ser agredida,
verbalmente, nem fisicamente. Isso vai fazer com que a criança entenda que aquilo é muito sério e que ela não repita mais aquilo, que ela aprenda com aquele movimento do adulto, diferente da outra situação. É muito importante que a gente entenda isso, porque ao cair nesse ciclo novamente do enfrentamento, normalmente as famílias ficam muito frustradas e começam a perceber que nada está funcionando e que perdem o controle dos filhos. Perdem mesmo. Não perdem o controle dos filhos, mas perdem, na verdade, a proximidade com os filhos. E aí a gente tem essa sensação de perder controle. Por isso, gente, é importante que a gente coloque essa relação com os nossos filhos, como com o marido, com a esposa, num lugar sagrado. E que por essa relação a gente mantenha respeito. Dessa forma, sim, todos aprendemos, as crianças aprendem e as situações, acreditem, param de acontecer, porque todos saímos dela juntos. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.